Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. A partir do versículo 36. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O que você enfrenta hoje, você não sabe no que Deus reverterá no futuro. Vou repetir. O problema que você tem hoje, o gigante que você enfrenta hoje, as cicatrizes que esse gigante deixa em você hoje, você não faz ideia de como Deus reverterá isso no futuro. As nossas lutas, as nossas batalhas, elas não acontecem em vão. Mas elas fazem parte de um grande plano, de uma grande história que Deus tem para mim e para você. Os obstáculos que você tem hoje, eles fazem parte de um grande treinamento de Deus para a sua vida. E essa é uma palavra legal aqui para nós. Você deve ver, por exemplo, os atletas olímpicos. E assim, todas as vezes que você vê um atleta olímpico subindo no pódio para ganhar a medalha de ouro, você pode ter a certeza que por trás daquela vitória houveram muitas derrotas. E cada derrota serviu para que ele fosse treinado, para que ele superasse, para que ele crescesse. Acredite, essa é uma metodologia de Deus também na nossa vida. Deus permite que nós enfrentemos gigantes. Deus permite que a gente encontre lutas e dificuldades na nossa vida, mas tudo isso deve gerar em nós um bom ânimo, porque o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente está aqui diante de uma história, e aí existem personagens bíblicos que talvez você se assemelhe muito e que chamem muito a sua atenção. Aqui a gente tem dois personagens que são assim, sabe aqueles personagens coadjuvantes? Porque assim, no Novo Testamento você tem assim, personagens que são prateleira alta, né? Jesus, né? Apóstolo Paulo, né? Assim, prateleira alta. Mas existem alguns coadjuvantes. E aqui tem dois coadjuvantes que me chamam muita atenção. O primeiro deles é João Marcos. João Marcos era um jovem fracassado.
Guarda isso, guarda essa palavra. João Marcos, nesse instante, nesse momento, nessa hora em que a gente vê se descortinar desses fatos que a gente acabou de ler, aqui de Atos capítulo 15, João Marcos é um fracassado. Como assim, pastor? Que história é essa? Vou te explicar. João Marcos era um garotão. Isso. Pensa assim, um garoto criado na Merck, tinha o seu quarto. Sua mamãe todo dia de manhã levava o seu Nescau, né? Aí, Joãozinho, aqui, teu Nescau, tá na mesa. Pá. João Marcos cresceu num contexto, numa família, assim, muito acolhedora. A sua mãe é uma mulher muito conhecida aqui no Novo Testamento, porque ela abria sua casa para receber, acolher os apóstolos. A casa de João Marcos era uma casa de passagem, onde os apóstolos faziam viagens, paravam ali para descansar, para se reabastecer e seguir viagem. João Marcos, ele foi criado nesse contexto. Muita gente, muitos amigos, uma mãe muito acolhedora, uma mulher de Deus. E ele, nesse vai e vem de apóstolos, ele conheceu Barnabé. E Barnabé é o seguinte, Barnabé é um tiozão. Pensa aquele tiozão, aquele cara assim que todo mundo gosta, todo mundo amava, tal. Barnabé. João Marcos falou assim, poxa, eu queria, estou vendo vocês viajarem, indo para todo canto. Poxa, Deus também falou no meu coração. E eu queria muito ir com vocês, eu queria muito viajar, eu queria muito a poder servir ao Senhor. Isso não é o que a gente está lendo aqui, isso foi antes. E aí os apóstolos falam, não, beleza, cara, vamos com a gente e tal. E, pô, já que garoto novo, né, cheio de gás, cheio de disposição, vamos deixar ele num lugar assim mais complicado, né, mais difícil, para ele ter que ralar. Tal. E deixaram João Marcos numa cidade, numa localidade chamada de Panfilha. Gente, Panfilha era a faixa de Gaza, assim, sabe? Tipo, negócio guerra, entendeu? Cristão na Panfilha era assim, vamos matar. Cadê onde é que tem um cristão aqui? Manda matar. E ali na Panfilha eles plantaram uma igreja. E deixaram João Marcos, um jovem, para liderar essa igreja. João Marcos começou o trabalho, começou a pregar, mas começou a ver a adversidade, a perseguição aos cristãos, queriam matar a sua própria vida. E João Marcos não aguentou a pressão, ele falou, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aí o que aconteceu? João Marcos se lembra do Nescau da sua mãe. Pô, minha casa... Esses caras aqui querendo me matar, querendo tirar a minha vida. Pô, tem uma casa, uma mãe que me ama, meus amigos, o que eu estou fazendo aqui? Quer saber? Eu vou embora. E foi isso que ele fez. Ele abandonou o campo. Você imagina? O pastor abandonou o campo. Não vou embora. Acabou. Não quero mais isso para mim. Foi embora. João Marcos chegou em casa. E aí, aqui vem a nossa imaginação, a nossa coerência. Eu fico imaginando João Marcos deitando na cama, colocando a cabeça no travesseiro. E pensando, cara, abandonei o ministério. Abandonei as ovelhas do Senhor Jesus. Cara, eu abandonei a igreja. Eu fiquei com medo de perder a minha própria vida. O que eu estou fazendo? E aí, sabe quando o cara está moído, quebrado? Ele sabe que Barnabé estava ali. E ele foi pequenininho, amuado. Barnabé, deixa eu falar contigo. Cara, é o seguinte, estava lá na Panfilha, o bicho estava pegando, estava parecendo a Praça Seca. O negócio estava estranho demais. Queriam me matar, tirar minha vida. E eu não aguentei. E assim, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu vacilei, eu sei que eu errei. Mas o Espírito Santo me incomodou, cara. Eu estou arrependido.
E eu queria muito, eu estou vendo que vocês estão aí se preparando para irem para uma nova viagem missionária. Pô, na boa, eu de coração queria ir com vocês. Queria muito ir com vocês. E aí Barnabé falou assim, meu filho, estamos juntos. Bênção pura. Show de bola, vamos nessa. E aí, imagina a cena, Barnabé chega para Paulo. Só que você tem que entender os perfis. São perfis diferentes. Quem era Paulo? Paulo, ele era um camarada que ele não desperdiçava munição. Exatamente isso. O tiro do apóstolo Paulo era um tiro certeiro. Ele não perdia tempo, com ele não tinha enrolação. Ele era um cara demasiadamente pragmático, contundente, incisivo, assertivo. Ele não olhava para o lado, é para lá que eu tenho que ir, é para lá que eu vou. E Paulo vê Barnabé chegando e Barnabé fala, Paulinho, a parada é a seguinte, Marquinhos voltou. Lembra do Marquinhos? Marquinhos, estava lá na Panfilha. Voltou. Voltou, mas por que não? Ele ficou com medo, queriam matar ele lá, tal, ele tá, não sei o quê. E ele quer ir com a gente agora na viagem. E Paulo fala assim, aquele moleque, aquele garoto que abandonou o campo, que abandonou as ovelhas de Jesus, que abandonou a igreja. Aí Paulo dá o peso, né? Com ele eu não vou, de jeito nenhum. Ele não merece ir. Ele abandonou o trabalho. Com ele eu não vou, não. Olha só. Estamos falando aqui do apóstolo Paulo, homem como eu e você. Lembra, Jesus, homem como eu e você, mas 100% homem, 100% Deus. Com Paulo não tinha esse negócio de 100% Deus, não. Paulo é 100% homem. Paulo errava, Paulo avaliava equivocadamente, Paulo era um homem falível, como eu e você. E Paulo, o que ele faz aqui? Ele julga João Marcos. Porque Paulo ele tem um estilo de liderança extremamente prático, pragmático, objetivo. E ele falou, João Marcos, para ele, João Marcos será um peso na nossa viagem e a gente não tem tempo a perder. Só que guarda uma coisa. Os desafios que nós enfrentamos no presente, eles fazem parte de uma grande história da nossa vida, para aquilo que Deus nos prepara e nos levará para o futuro. O que você enfrenta de dificuldade hoje é, na verdade, algo que faz parte da sua grande história com Deus. E Deus, sim, muitas vezes permite que eu e você passemos pelo deserto. Porque no deserto a nossa fé é provada. No deserto nós somos lapidados, no deserto nós somos moldados, no deserto nós somos depurados. Você sabe o que é depurar? Depurar é você limpar algo. Pensa no ouro. O ouro, quando ele é extraído de um rio, ele está cheio de quê? De barro, sujeira. E aí esse ouro, para se tornar um ouro 18 quilates, ele tem que ser o quê? Depurado. Como assim? Ele é levado ao fogo. Porque quando ele entra no fogo, ele vai para um estado líquido, onde as impurezas saltam e o metal fica puro. Entende? É exatamente isso que Deus faz comigo e com você. Deus nos leva no fogo para depurar o nosso coração. A grande questão é, como é que você reage quando Deus te leva no fogo? Existem maneiras de pessoas reagirem quando Deus as leva ao fogo. A primeira coisa é uma autocomiseração.
Ah, mas poxa, me abandonaram, me deixaram aqui. Eu faço tantas coisas boas, eu sou tão merecedor, mas poxa, você vê aquela moça, não faz metade das coisas que eu faço, não serve ao Senhor como eu sirvo, e ela está tão melhor do que eu, e eu aqui, passando por esse deserto, passando por essa provação. Essa autopunição que é vinculada a uma comparação. Às vezes a gente passa por um deserto e a gente pode dizer assim, realmente, Deus se esqueceu de mim. Deus não está comigo. E é interessante isso, porque o deserto, ele revela o que está aqui dentro do nosso coração, a qualidade de fé que nós temos. Entenda. Às vezes, a sua fé está assim, ó, pequenininha. E no deserto você se depara com essa fé pequenininha. E aí eu queria te lembrar de uma coisa. O que Jesus falou sobre uma fé pequenininha? Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a esse monte, passa daqui e vai para lá. A questão, guarda isso, a questão não é o tamanho da sua fé. A questão é em quem você acredita. Se você acredita em Deus, se você acredita no Senhor de todo o seu coração, mesmo passando por um deserto, saiba disso. A sua fé no Senhor, ela é suficiente para te levar a viver grandes coisas com Deus. Eu sei, muitas vezes a gente se vê muito fraco. E é fantástico isso, porque a Bíblia nos dá... Ela é repleta de exemplos. Existem momentos que a gente está tão fraco, Sônia, tão fraco, que a gente não sabe como orar. E aí a Bíblia diz o quê? Que nesse momento, quando a gente está tão fraco, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Que Deus direciona todas as coisas para que nós possamos seguir em frente. E até mesmo nos momentos que a gente não consegue orar, o Espírito Santo intercede por mim e por você. Você hoje está passando por um deserto? Você está passando por um momento de fraqueza espiritual? Você hoje se vê assim, estou lutando com um gigante. Guarda isso. O que você está vivendo hoje faz parte de uma grande história sua com Deus. Eu sei, porque a gente não consegue visualizar o futuro, a gente consegue visualizar a batalha de agora. É verdade, eu sei disso. Mas tenha fé. Deus conhece o seu futuro. Eu já contei essa história aqui. E é uma história que me ajuda muito em momentos difíceis da minha vida. A história de um menino que ganhou do seu pai que chegou de uma viagem e trouxe para ele Os mais novos não vão entender isso, só os mais velhos, só quem é de 1970 em diante. O pai trouxe um gibi para ele. Glauco não sabe o que é um gibi. Te chamei de novo, cara, te chamei de garoto, você sabe o que é um gibi? Beleza. Ganhou um gibi. E era o gibi do seu personagem favorito. E aí o garoto começa, cara, que legal, começa a ler aquela história, e ele começa a ficar nervoso, porque ele vê que naquela história tinha um inimigo muito mais forte do que o seu super-herói. E eles começam a travar uma batalha. E o seu super-herói está a ponto de morrer. E ele fala, não aguento esse negócio não. Eu vou pegar... Ele estava aqui no início.
da história, ele, não vou para o final. Aí ele vai lá para a última página da história, e ele lê, e ele fala assim, ué, rapaz, não é que tu ganhou aquela batalha? Não. Aí ele voltou para o início, e ele começou a falar com o super-herói, cara, vai, que eu conheço o final da tua história, tu vai ganhar. Tem um versículo que o Senhor diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você consegue entender? Guarda isso. Hoje você está diante de um gigante, mas o Senhor conhece o final da sua história. E o Senhor está olhando para mim e para você, dizendo isso. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. O fim de vocês, o final da história eu já conheço, porque eu escrevi. Então, meu filho, siga. Eu estou com você. Consegue entender? Paulo não tinha essa perspectiva. E é legal a gente entender isso, porque Paulo era um homem repleto de qualidades, mas ele não estava conseguindo compreender esse movimento de Deus na vida de João Marcos. Guarda uma coisa. Vou falar uma coisa aqui muito séria, e talvez isso faça muito sentido para algumas pessoas aqui. Talvez você ore há muito tempo por alguém, e você veja esse alguém hoje fazendo coisas que para você são nada a ver. Cara, como é que está fazendo isso? Ó, essa pessoa não está no mesmo tempo, na mesma página que você. Mas guarda uma coisa. Deus conhece o tempo. Lembra de Eclesiastes capítulo 3? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existem pessoas que não estão na mesma página que nós, é verdade. Elas não estão no mesmo tempo que você, é verdade. Mas descansa. Continua orando por ela, continua intercedendo por ela. Deus vai fazer uma obra, e guarda isso, que isso é muito difícil. Talvez quem Deus queira transformar agora seja você. Para que você aprenda a confiar, aprenda a esperar. Quem tem vindo à igreja é você. Quem tem lido a Bíblia é você. Quem tem orado, quem tem procurado se encher do Espírito Santo, você. Então, olha, é você que o Senhor está querendo trabalhar, é você que o Senhor está agindo, é em você que Deus está fazendo uma obra. Guarda, calma. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa ou pede. Paulo não tinha essa perspectiva. Paulo tinha a perspectiva do mérito. Ele errou, ele não merece. Só que isso não tem a ver com o Evangelho. Paulo, e a gente pode afirmar aqui, categoricamente, com muita tranquilidade, há aqui um erro do apóstolo Paulo. Um erro de cálculo, um erro de rota. E isso fica mais evidente quando a gente conhece a história completa de João Marcos. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Mas em segundo lugar, em primeiro lugar, a gente precisa aprender que o Senhor é Senhor do tempo e que as pessoas, elas estão dentro desse grande tempo de Deus e que a gente precisa descansar e confiar nisso. Em segundo lugar, nós precisamos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Gente, olha que coisa linda. Deus estava trazendo os perdidos de volta para casa. João Marcos. Deus estava trazendo João Marcos de volta. João Marcos que se perdeu no caminho, João Marcos que abandonou o ministério, Deus toca no coração dele, João Marcos fala, eu preciso voltar. E sabe o que acontece? Ele vai ao encontro de Barnabé, e Barnabé percebe, sabe o quê? Sabe qual é a leitura que Barnabé faz? Há um movimento de Deus aqui. Há um movimento de Deus nessa história. Porque esse garoto, jovem, ele poderia estar agora frustrado.
lá na sua cama, querendo desistir de tudo, chutar tudo para o alto, cair na esbórnia. Não, ele está querendo voltar. Barnabé identifica esse movimento de Deus, ele teve a sensibilidade para perceber que Deus estava agindo nisso, e ele fala, opa, eu quero participar disso, eu quero fazer parte disso. Olha aqui para mim, diariamente, Deus ele te coloca em situações onde você pode participar daquilo que Ele está fazendo. Como que você tem reagido a isso? Diariamente, Deus te coloca em situações onde Ele deseja agir. E como que você tem reagido a isso? Eu já contei essa história aqui. Irmãos, eu assumi um compromisso com o Senhor. Se o Senhor colocar a bola na marca do pênalti, eu chuto. Outro dia eu e o pastor Vinícius, a gente tinha descido de um voo, a gente estava em Goiânia, a gente ia ficar 2 dias dando um treinamento, a gente pegou um Uber, a gente ia pro hotel, cansado, e aí um motorista do Uber começou a puxar assunto. Não, porque tal, isso, aquilo, não sei o que lá. Minha esposa, ela foi morar nos Estados Unidos. Esposa foi morar nos Estados Unidos? Foi morar nos Estados Unidos. É porque eu estou doente, eu estou fazendo um tratamento, estou melhor, tal, estou melhorando, estou quase 100%, tal, não sei o que. Beleza, não sei o que, legal, tal, não sei o que. E aí o camarada falou, eu perguntei, né? Porque eu sou carioca, a gente é cara de pau, né? A gente pergunta. Campeão, você está com o quê? Hanseníase. Eu falei, legal. Hanseníase é lepra. Eu falei, legal. Só que na hora eu não concatenei. Estava descendo do avião, estava cansadão e tal. Legal. Eu pensei, deve ser algum problema de pulmão, sei lá, está resfriado, enfim. Falei, beleza. Aí eu cheguei para ele e falei assim, campeão, a parada é a seguinte, cara, já foi da igreja? Pô, já fui. Falei, meu irmão, o que está faltando para tu voltar para a igreja? Poxa, você sabia que a minha mãe, ela é evangélica? E ela vive me chamando para ir para a igreja. Eu falei, cara, olha, Deus colocou no teu carro aqui hoje 2 pastores. E Deus está falando contigo. É hora de você voltar para a igreja. É hora de você voltar para Jesus. Deus tem um plano na sua vida. Deus ele tem algo bom para fazer na sua vida. Deus deseja restaurar a sua família, o seu casamento. Aí o cara começa, né? E olha, nós vamos orar aqui por você. Aí ele parou o carro, a gente orou, tal. E ele falou assim, pastor, hoje mesmo eu vou para a igreja. Sensibilidade para perceber aonde Deus está, o que Deus está fazendo. Sabe, a gente vive uma vida tão corrida, às vezes a gente está só preocupado com o nosso próprio umbigo e a gente não participa daquilo que o Senhor está fazendo. Você não pode ter uma vida tão pequena assim. Se abra para aquilo que Deus está te chamando, se envolva com aquilo que Ele está fazendo, caminhe pela fé. Barnabé percebeu aquele... Gente, você é meio pentecostal aqui agora, tá? Sabe aquele sopro do Espírito? Sabe quando Deus... Você olha e fala assim, cara, o Senhor está aqui nesse negócio. Deus está fazendo alguma coisa aqui. Tem algo aqui que o Senhor quer mudar, tocar, transformar. Barnabé percebeu isso. Você perdeu isso na sua vida? Você perdeu essa dimensão? Porque você já teve isso no passado.
de perceber aonde Deus está e o que Deus está fazendo, de sentar para orar e falar: eu não vou ficar sentado, eu vou ajoelhar. De acordar de madrugada e entender que foi o Senhor que te acordou. Que o Senhor estava te chamando para você orar. Orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pelo seu filho. Adélia Prado dizia o seguinte: às vezes eu olho para uma pedra e só vejo pedra. Mas quando tem oração, eu não vejo somente aquilo que está diante de mim. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente percebe o movimento do Senhor nas idas e vindas das pessoas. A gente percebe a história de Deus por trás daquelas pessoas. Olha, Deus tem te dado oportunidades para você se envolver com aquilo que Ele está fazendo. Não desperdice a sua vida. Em terceiro e último lugar, a gente precisa ter os nossos olhos em Deus e não nas circunstâncias da vida. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso ter os olhos em Deus e não nas circunstâncias da minha vida. Vamos lá? Eu preciso ter os meus olhos em Deus e não nas circunstâncias da vida. Quais eram as circunstâncias? Barnabé, ele não olhou para o que tinha acontecido, para o histórico de João Marcos. Barnabé não quis fazer uma provinha ali com João Marcos. Barnabé não quis colocar em xeque a palavra de João Marcos. Ele não foi lá na Panfilha para perguntar para os outros líderes o que tinha acontecido. Não. Barnabé entendeu que Deus estava naquele negócio. Ele não olhou para as circunstâncias, mas ele se firmou no Senhor e falou: João Marcos, vamos comigo. Barnabé conversou com Paulo e Paulo disse: não vou. E Barnabé falou: ok, João Marcos, vamos seguir adiante. Barnabé foi para Chipre com João Marcos. Ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para o Senhor. Quando a gente olha para o Senhor, guarda isso. Quando a gente olha para o Senhor, nós furamos uma bolha. As circunstâncias, elas nos limitam. A gente fala assim: cara, só tem coisa ruim aqui à minha volta. E aí você olha para as circunstâncias de acordo com a sua experiência pessoal. Poxa, mas a minha experiência pessoal diz que eu não devo dar esse passo. Mas quando seus olhos estão em Deus, você tem uma outra leitura das circunstâncias da sua vida. Você enxerga as oportunidades de Deus nos cenários caóticos aonde você tem passado. Foi a experiência de Barnabé. Barnabé cuidou de João Marcos. Barnabé investiu na vida de João Marcos. Barnabé caminhou com João Marcos. Olha aqui para mim. Você conhece a Bíblia um pouquinho? Quais são os 4 primeiros livros do Antigo Testamento? Vamos lá? Gênesis, Lucas, vamos lá? Gênesis, Levítico, Números. Ok, beleza. Bom, vamos para o 5º para a gente falar a Torá toda. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Beleza. Quais são os 4 evangelhos? Ou seja, os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok. Qual é o 2º livro do Novo Testamento? Qual é o 2º livro do Novo Testamento? João Marcos. Isso aí.
Marcos. É isso mesmo. É o evangelho desse garoto. Que Paulo disse, com você eu não vou. João Marcos se tornou um grande homem de Deus. A história de João Marcos, ela não foi travada pelo seu fracasso. Mas, na verdade, o seu fracasso, ele foi uma preparação para aquilo que Deus tinha para ele. Hoje, não olhe para aquilo que está dando errado e ache que isso é uma porteira fechada na sua vida. Não olhe para aquilo que não está acontecendo e diga, cara, eu não vou conseguir, já era, acabou. Não. Se volte para Deus. Se volte para os caminhos do Senhor. Procure ajuda. Olha o caminho de João Marcos: arrependimento, ajuda e serviço. Arrependimento, mentoria e caminhar pela fé. Que isso? Você quer viver uma nova etapa da sua caminhada com Deus? Se arrependa do que está errado. Procure ajuda e sirva ao Senhor. E caminhe pela fé. E viva pela fé. No final da vida de Paulo, Paulo escreve uma carta. E ele faz um pedido. Eu quero que vocês me enviem João Marcos, porque ele me será útil nos últimos dias de vida. Paulo falou, eu preciso desse homem, que agora não era mais um garoto. Eu preciso desse homem aqui do meu lado, porque ele vai me ajudar nesse momento difícil que eu tenho enfrentado. João Marcos se tornou um grande historiador do Novo Testamento e escreveu, a partir de pesquisas que ele fez, o Evangelho de Marcos, o evangelho mais conciso dos 4, mas um evangelho que apresenta Jesus como Senhor e Salvador. Talvez hoje você esteja se deparando com um grande gigante na sua vida. Talvez você esteja tentando se reerguer de um grande golpe que você recebeu. Talvez você esteja até agora tentando encontrar direção. Mas olhe para a narrativa bíblica, para a história de Barnabé, João Marcos e Paulo. Deus, ele é poderoso para nos levantar dos escombros e nos levar na direção dos seus propósitos. Você hoje está vivendo um momento de escombro. Se arrependa dos seus erros, procure ajuda e caminhe pela fé. Eu quero terminar aqui, para a nossa reflexão, deixando 3 perguntas para você. Você tem sido um Barnabé para alguém? Você tem investido na vida de alguma pessoa? Você tem se dedicado para que alguma pessoa possa crescer na fé? Essa é a primeira coisa que eu queria perguntar para você. Ou você está tão envolvido com as suas próprias coisas que você não tem tempo para ajudar? Uma segunda coisa, hoje a sua vida, ela é governada, ela é dirigida por Deus. As suas palavras, as suas escolhas, as suas atitudes, elas são dirigidas por Deus. Em terceiro e último lugar, o que tem influenciado mais você na hora de você tomar uma decisão? Os seus sentimentos? As circunstâncias que estão em volta de você? Ou a sua fé em Jesus? Quero orar com você. Você que entende que precisa se levantar dos escombros e caminhar pela fé.
Você que precisa renovar seus votos com Jesus. Você que precisa dizer assim: Senhor Jesus, eu não quero mais olhar para aquilo que está dando errado. Eu quero olhar para o Senhor. Você já reparou que toda vez que a gente vem na igreja, Deus confronta a gente para dizer: ó, tenho algo para você. Eu tenho um caminho para você. Eu tenho uma história para você. Creia em Jesus hoje. Creia em Jesus. Queria que você abaixasse a sua cabeça e você tivesse um tempo com Deus. Você e Deus nessa hora. Vou deixar você orar. Fala com o Senhor aí, nesse momento. Senhor, faz dessa igreja um celeiro de Barnabés. Levanta, Senhor, aqui nesse lugar, homens com coração de Barnabé. Gente que entende, percebe o movimento do Senhor, a ação do Senhor, e que deseja participar daquilo que o Senhor está fazendo. Pai, hoje, aqui, levanta João Marcos aqui no nosso meio. Homens, mulheres, dispostas a deixarem o passado para trás e viver uma nova realidade de uma caminhada com Jesus. Às vezes a gente se culpa tanto, Pai, das coisas que ficaram lá atrás, e a gente não consegue caminhar. Existem pessoas que não conseguem se levantar, estão presas aos escombros, porque só conseguem olhar para as pedras que foram destruídas, caídas, para o muro que não foi reerguido. Ó Deus, nós queremos hoje olhar para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Pai, nós não queremos olhar para as circunstâncias da nossa vida. Nós queremos olhar para Jesus. Nós queremos descansar em Ti. Nós queremos colocar no Senhor a nossa confiança. Pai, o Teu Espírito Santo é quem aplica essa palavra aos nossos corações. É o meu coração. E o Senhor sabe, Pai, o quanto nós precisamos deixar de olhar para as circunstâncias e olharmos para o Senhor. Nos ajuda, Pai. É o que nós queremos hoje aqui. Realiza a Tua obra, o Teu querer na nossa vida. E nos leva, Senhor, nos leva para o lugar que o Senhor mesmo preparou para nós. De uma maneira muito especial, Senhor, hoje aqui eu quero Te pedir por aqueles pais que estão preocupados com seus filhos, por aquelas pessoas que enfrentaram um duro golpe na vida, que foram abandonadas, para aqueles irmãos que estão vivendo hoje sem direção. Ó Deus, aplica essa palavra, Senhor, porque aquilo que está fora do lugar hoje faz parte de uma grande história que o Senhor está construindo na nossa vida, nos preparando para algo maravilhoso no nosso futuro. Fortalece, Senhor, a Tua igreja, molda e trabalha o nosso coração.
É o nosso pedido. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Vamos ficar de pé, gente. Amém, que bênção. Louvado seja Deus. Vamos receber a bênção do Senhor. Pai, leva os teus filhos em paz para casa e fortalece a tua igreja. Que essa semana seja uma semana de muito testemunho. Que a gente olhe para os campos que já branquejam para a ceifa. Nós queremos participar daquilo que o Senhor está realizando no mundo e na vida dos nossos amigos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deseja a paz de Cristo aí para o seu irmão, para a sua irmã. E depois você olha ali para trás, ó, os nossos adolescentes já estão lá esperando você, viu? A fila já está montada lá, ó. Amém. Uma semana abençoada para você. Amém. Mateus, solta a música aí.